Olá, olá, pessoal! Olá, olá a todos! Boa noite para mais uma A Hora da Genética. Hoje, quinta-feira, dia 24. Iremos conversar sobre Síndrome do X frágil. Vou convidar a doutora Joana Prota para se juntar a nós nessa conversa. Deixa eu ver se ela já está aqui online para chamá-la. Vamos lá. Deixa eu adicioná-la aqui. Ainda não está aparecendo aqui para mim. Muito bem. Esperando aqui agora. A doutora Joana entrou. Vou convidá-la aqui para a conversa. Olá, tudo bem? Oi, tudo jóia? Tá ouvindo bem? Estou ouvindo muito bem, te vendo muito bem, Joana. Tá jóia, então. Muito bem. Eu estava conversando, né? A gente vai conversar hoje sobre a síndrome do X frágil. Então, para todos que estão assistindo, a doutora Joana Prota, ela é médica geneticista do Hospital das Clínicas da Unicamp. Ela é avaliadora de tecnologias em saúde e ATS da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e especialista em revisão sistemática e meta-análise pela USP, certo? Muito bem. E hoje a gente vai falar de um assunto que é um assunto bem interessante, né? Eu acho que assim, quando a gente pensa na genética médica, é uma daquelas síndromes genéticas bem clássicas que a gente aprende ao longo da residência, né? E para os colegas que também não são geneticistas, é uma síndrome relativamente um pouco mais comum, às vezes, de se encontrar, né, na prática clínica, que é a síndrome do X frágil, né, Joana? E aí eu queria saber exatamente que a gente começasse daí, sobre o que define a síndrome do X frágil, né? Por que esse nome? O que é exatamente a síndrome? Certo. Então, vamos lá, né? Começar a conversa. A síndrome do X frágil, né? Também conhecida como síndrome de Martin-Bell, em homenagem aos que primeiro descreveram, né, uma grande família com essa síndrome, é uma condição determinada geneticamente, né? E é a principal causa hereditária de deficiência intelectual. Ou seja, é a causa mais comum de déficit intelectual herdado, né? Transmitido, nesse caso, especificamente de mãe para filhos, né? Então, é uma síndrome de deficiência intelectual, né? Tem um fenótipo característico e é também a principal causa de autismo sindrômico, né? A síndrome do X frágil, ela está dentro de um grande grupo de doenças, né? De condições que também são determinadas geneticamente, ela faz parte desse grupo que a gente chama hoje de deficiência intelectual ligada ao X, né, que anteriormente já foi chamada de retardo mental ligado ao X, né? E a síndrome do X frágil é a grande representante desse grupo, né? Respondendo por 20% dos casos de deficiência intelectual ligada ao X, e ela não é somente a representante desse grupo pelo aspecto quantitativo, mas também por ter um fenótipo, né, característico, por ter um mecanismo genético um pouquinho diferente, né? Mas numericamente ela é a principal causa de déficit intelectual herdado para a gente, né? Em termos epidemiológicos, assim, de prevalência, a gente tem, né, um indivíduo acometido a cada 4.000, 4.500 meninos, né, ou homens, né? Nas mulheres, ela é um pouquinho, né, ela é mais rara, ela é menos prevalente, então a gente tem uma mulher ou uma menina acometida para cada 9.000 indivíduos do sexo feminino, né? Então a gente tem, né, mais indivíduos acometidos do sexo masculino, né, menos do Uhum. sexo feminino, e também as meninas,
né, além de serem numericamente menos comprometidas, quando elas são acometidas, elas são, né, menos gravemente acometidas, elas têm um quadro mais brando, né? E isso Uhum. se deve justamente à herança ligada ao X, né? Isso, Tem uma isso. condição ligada ao X. Então, aí é importante lembrar para o pessoal que não é da área da genética, né? Aquela constituição genética de homens e mulheres, né, de meninos e meninas. Então, é importante a gente retomar um pouco isso, né, lembrar que as meninas têm 46 cromossomos, sendo que dois cromossomos, né, desses 46 são duas cópias do cromossomo X. Já os meninos têm o seu material genético, né, distribuídos em 46 cromossomos também, mas sendo um cromossomo X e um cromossomo Y. Então, as meninas levam vantagem aí nessas condições, né, ligadas ao cromossomo X, justamente porque elas têm duas cópias desse cromossomo. Então, se elas têm um cromossomo com algum problema, elas têm o outro, né, uma outra cópia que de repente consegue, né, dar conta do recado, mas os meninos, né, não têm essas duas cópias, têm apenas um cromossomo X. E aí, nessas condições que são ligadas ao X, a gente tem mesmo mais meninos acometidos e mais gravemente acometidos. Né? E isso é um ponto interessante, né, importante quando a gente fala dessa questão, porque a gente já está entrando na etiologia, né? Então a gente está falando de uma etiologia que é ligada ao X, então a gente vai falar um pouquinho mais para frente de aconselhamento genético, mas isso é fundamental por conta da questão do aconselhamento, né? E essa questão da expressividade que ela também vai variar de acordo com o sexo acometido e também de acordo com a questão da pré-mutação, mutação completa, que a gente também vai explorar um pouquinho, né? E aí eu acho que é exatamente isso que a gente podia conversar um pouquinho agora, né, Joana? Quando a gente fala do X frágil, geralmente o exame que se faz para investigar o X frágil é um exame que vai ver o tamanho da mutação, né? Quantas repetições de nucleotídeos a gente tem, né? Isso, porque justamente o que justifica, né, o quadro clínico da síndrome do X frágil, a deficiência intelectual na síndrome do X frágil, é justamente essa repetição de trinucleotídeos, né, de trincas CGG, numa região inicial que já é polimórfica de um gene que é o FMR1, que é localizado no cromossomo X, né? Então, normalmente a gente tem, né, essa região polimórfica bem no comecinho desse gene. É uma região que ela não vai, né, se transformar em proteína, é uma região mais regulatória, responsável pela ativação e inativação desse gene, né? Mas é uma região que já tem normalmente uma certa quantidade desses trinucleotídeos, dessas trincas, desses tripletos CGG. O que acontece no X frágil, né, na síndrome do X frágil, é que esses trinucleotídeos eles acabam se expandindo assim de forma, né, desordenada. Então a gente tem aí mais de 200 repetições dessas trincas CGG e essa ampliação de trinucleotídeos nessa região regulatória, né, faz com que esse gene, o FMR1, ele seja inativado e aí a gente não tem a proteína que seria o produto desse gene, né? Uma proteína Uhum. chamada FMRP, mas uma proteína também importante na regulação de outras proteínas, né? Que são muito importantes para a manutenção de funções corticais superiores, como cognição, memória, atenção. Então, o que ocorre na síndrome do X frágil é justamente uma expansão de trinucleotídeos muito maior, né, do que o normal que a gente tem, numa região regulatória, uma região bem inicial ali do gene FMR1, e essa expansão, né, que é acima de 200 repetições, ela, né, inativa o gene, faz com que o gene não produza a sua proteína. Isso a gente está falando da mutação completa, né? Que é responsável pelo caso, pelo quadro clínico realmente da síndrome do X frágil. Mas a gente está falando de uma condição que
tem um mecanismo genético, né, um pouco mais complexo e bem particular, porque a gente está conversando sobre uma mutação que é diferente, né, das outras condições que são determinadas geneticamente. É uma mutação que a gente chama de mutação dinâmica ou instável, porque ela tem essa tendência a se ampliar, né? Ela não se mantém estável ali. Então, a gente tem, né, essas repetições que estão num número dentro da normalidade na maioria dos indivíduos, até 40, 45, né, tripletos CGG, mas a gente tem ali uma faixa entre 55 e 200, né, repetições CGG, que a gente chama de pré-mutação, que é justamente, né, um tamanho da mutação que torna, né, esse trecho instável, né, mais sujeito à ampliação, né? Então, essa pré-mutação, ela tende a ir para uma, né, evoluir para uma mutação completa. E é por isso que esse gene, né, tem tantos fenótipos relacionados a eles, não só, né, a síndrome do X frágil, né? É graças a esse mecanismo genético um pouco mais complexo, né? É diferente, né, das condições que a gente está acostumado a ver. Não é só uma troca de par de base, não é uma deleção, não é uma alteração estrutural, é realmente uma categoria nova aí de mutação que a gente acaba chamando de mutação dinâmica nesse gene FMR1, e é por isso que a gente tem tantos fenótipos associados, né, além da deficiência intelectual, além do quadro sindrômico da síndrome do X frágil. E isso realmente é muito interessante, né? Porque, de fato, quando a gente pensa na genética básica, né? O que a maioria das pessoas estudam, até no colégio e tudo mais, a gente sempre lembra da questão dos cromossomos e dos genes, né? E aqui a gente está falando de uma alteração no gene, mas que não é uma mutação de ponto, né? Ela é um tipo de alteração bem específica, né? Que é toda uma categoria que inclusive é uma categoria que está muito associada à questão do fenômeno também de antecipação e tudo mais, né? E você falou uma coisa, né, Jana, que assim, uma pessoa que é pré-mutada, a questão de evoluir para a mutação completa é quando a gente pensa na próxima geração, né? Então, por exemplo, uma mulher que tem uma pré-mutação, ela pode ter filhos com a mutação completa, né? Acho que é importante. Quer completar essa parte? Não sei. Acho que a gente pode também falar um pouco disso quando a gente for conversar do aconselhamento Do genético, aconselhamento. né? Sim, Mas é sim. isso, é realmente, né, é algo que é dinâmico, né? Uma mulher pré-mutada, ela pode sim ter filhos com, né, o quadro clínico da mutação completa, e às vezes ela só vai saber que é pré-mutada depois que ela teve, né, a prole com o quadro clínico da mutação completa. Então, é realmente uma condição que é muito complexa do ponto de vista de aconselhamento genético, porque tem todo esse enrosco etiológico aí, né? Uhum, sim. E aí, assim, aproveitando, né, a gente já entrando um pouco na questão da clínica em si, né, das características fenotípicas, você falou logo no começo de uma coisa muito importante, que é a deficiência intelectual, né? Então a gente sabe que a síndrome do X-frágil, ela é bem conhecida por estar associado tanto à deficiência intelectual como a transtorno do espectro autista, né? E a gente também vai falar do fenótipo da pré-mutação, né? Eu acho que também é importante a gente falar desses fenótipos, mas pensando no fenótipo da síndrome do X frágil, né? Um menino, né, com uma mutação completa, né? Quais são as principais características? Então, o quadro clínico, né, da síndrome do X frágil, né, em meninos é essencialmente um quadro de deficiência intelectual, né? Mais Uhum. para moderada nos meninos, né? Mas a gente tem que lembrar também, né, que na criança mais novinha, antes dos 5 anos, às vezes é difícil, né, configurar esse quadro de déficit intelectual. Muitas vezes, né, isso aparece para a gente inicialmente como um atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, né? No X frágil, especificamente, às vezes o atraso motor nem chama tanto atenção, né? Mas o atraso de fala chama muita atenção, de linguagem de uma forma geral. Mas pode haver sim uma certa hipotonia com um atraso, né,
para a conquista da marcha. Então, inicialmente, a gente vê, né, uma criança com um atraso global de desenvolvimento ou um atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, chamando a atenção aí o atraso de fala, né? Mais para frente, fica mais evidente o déficit intelectual à medida que a criança entra na idade escolar, as dificuldades de aprendizado, né, vêm à tona. E tem também, né, um fenótipo facial, um quadro dismorfológico, né, associado à síndrome do X frágil. Né? Inicialmente, às vezes é difícil reconhecer, às vezes são sinais inespecíficos na criança pequena, né? Porque a gente está diante de um fenótipo que é evolutivo, né? Que realmente a gente precisa dar tempo, né, para esses sinais aparecerem, mas às vezes a gente já consegue ver, né, no lactente uma macrocefalia e depois, né, mais tardiamente, às vezes na primeira infância ou já perto da puberdade, na criança com a face mais alongada, um frontal mais alto, mais proeminente, as orelhas também, né, mais proeminentes, mais antivertidas, um prognatismo, que é essa projeção, né, da mandíbula, né, à frente da maxila, um palato mais alto, ogival, né? Eles têm também um pouco de hiperextensibilidade articular mais distal. Isso faz parte de uma tendência à frouxidão de tecido conjuntivo, que é característica mesmo da síndrome do X frágil. Então, eles têm mais tendência a ter hérnia, sobretudo hérnia inguinal. O prolapso de válvula mitral também é uma característica da síndrome, né? Geralmente é algo que não evolui para uma insuficiência mitral, uma incompetência valvar, não tem repercussão hemodinâmica, mas é algo, né, que traduz clinicamente essa frouxidão de tecido conjuntivo que eles têm. Outros sinais, como peito escavado, escoliose, pés planos, a gente encontra também, né, na síndrome do X frágil, mas do ponto de vista assim, de sinal, de quadro dismorfológico, né, a macroorquidia também, né, é um achado marcante. 95% dos indivíduos, né, na puberdade, entrando na puberdade ou já no final da puberdade, né, tem a macroorquidia, né, o aumento do volume testicular, mesmo com a função testicular normal. Mas é importante a gente lembrar que o fenótipo, né, facial, que o quadro dismorfológico, ele é mais evolutivo mesmo. Então, inicialmente, né, se apresenta como um quadro mais inespecífico, de atraso de desenvolvimento, mas à medida que essa criança cresce, os sinais faciais, esses traços vão ficando, né, mais marcados. Outro ponto importante da síndrome do X frágil e que também é muito marcante na síndrome é o fenótipo, né, cognitivo comportamental. Então, eles têm um comportamento realmente muito característico, né? A gente sabe que o transtorno do espectro autista está presente em cerca de 50, 75%, né, dos indivíduos que têm a síndrome do X frágil, mas às vezes a gente nem tem aquele indivíduo que fecha o diagnóstico de autismo típico, né? Mas a gente tem aqueles sinais lá que lembram o autismo, de muita dificuldade de linguagem, né? Dificuldades de socialização, agitação psicomotora. Eles podem ter um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Às vezes não tem, não fecha critério para o déficit de atenção e hiperatividade, mas às vezes tem só hiperatividade, só o déficit de atenção. A agressividade também, né, é um achado que é marcante, principalmente autoagressividade. Então, eles facilmente desenvolvem calosidade por mordeduras em mãos, né, porque eles mordem repetidamente o mesmo local, né? Estereotipias também a gente vê frequentemente nos meninos com síndrome do X frágil, eles fazem um flapping, né, de mãos, muita ecolalia, aquela fala mais repetitiva, né, um discurso, né, mais perseverativo. A gente vê que eles repetem a mesma frase fora de contexto, rapidamente, né? Então, quem sabe, né, quem já ouviu a frase sabe o que que ele está falando.
É bem interessante, chama atenção, sim, o fenótipo comportamental do X frágil, sobretudo nos meninos, né, com a personalidade mais ansiosa. E a gente não pode esquecer da aversão ao contato visual, né, que é muito Uhum. característico da síndrome. A gente tenta encarar, eles desviam o olhar, eles têm muita dificuldade de manter, né, o contato visual de forma sustentada. E aí, toda vez que a gente, né, tem essa suspeita da síndrome do X frágil, a gente dá uma encarada para ver se eles conseguem, né, manter o olhar. E é isso, eles sempre dão uma esquivada, né, ficam cabisbaixos. E é bem interessante, né, o fenótipo comportamental. Isso falando dos meninos, né? Uhum. As É, meninas, elas realmente são menos comprometidas, tendem a ter um déficit intelectual mais leve, então elas têm um comportamento adaptativo, né, já um pouco melhor, mas os aspectos comportamentais, da personalidade, eles são mantidos, né? A gente vê uma timidez excessiva das meninas, né? Uma personalidade mais introspectiva, sintomas ansiosos, dificuldades de socialização. Também, né, a aversão ao contato ocular sustentado, né, mas acaba sendo, sim, um quadro mais brando, né? Elas acabam sendo mais funcionais, né? Com um sim. quadro dismorfológico também um pouco mais brando. É. Quer E, comentar alguma é, coisa? não, na verdade, eu ia falar exatamente essa questão do contato, né, ocular, é uma coisa que quando você vê uma vez, né, É muito assim, interessante. é muito interessante Marca e mesmo a síndrome, né? Porque é, você olha, tem criança que vai para debaixo da mesa, tem criança que baixa a cabeça, então é realmente é, muito interessante, bem característico, né, da síndrome do é. X frágil. Porque, de fato, assim, o fenótipo, as questões fenotípicas, né, as características faciais, enfim, apesar de elas serem frequentes, elas não são critérios obrigatórios, né? A Isso, gente tem uma variabilidade. Agora, essa bem questão grande, né? comportamental, eu acho que é muito mais demarcada, né? Chama muito mais mesmo a atenção, né? E, Joana, aproveitando, você estava falando da questão das meninas, né, das meninas serem menos acometidas, claro, né, a gente falou por a questão de ter dois cromossomos X, e isso está muito associado à questão do fato de um dos X ele ficar Da inativado, né, a inativação, questão né? da Isso. inativação. Porque Isso. realmente, né, quando a gente pensa em meninas com X frágil, a gente tem que lembrar também, né, que muitas meninas, muitas mulheres, né, que têm a mutação completa lá no GNFMR1, tem mais de 200 repetições do tripleto, né? Elas não Uhum, têm nenhum fenótipo associado, né? Nenhum tipo de déficit intelectual, nenhuma dificuldade de aprendizado, não tem dificuldade de socialização, não tem o fenótipo facial, ou seja, são meninas, são mulheres que não têm o quadro clínico da síndrome do X uhum, frágil, uhum, né? E isso justamente se justifica pelo fenômeno de inativação do cromossomo X, né? Como a gente uhum, tem dois cromossomos X, né? Aleatoriamente era para um cromossomo X, né? Ele ser inativado. Nesses casos, o que pode ocorrer é uma inativação preferencial do cromossomo X, né? E aí a gente ter essa linhagem celular que tem a mutação da síndrome do X frágil inativada e o X, né, que tem o gene sem a mutação, que tem o gene normal sendo expresso. Então isso justifica, né, porque várias meninas que têm a mutação completa, várias mulheres que têm a mutação completa não tem, né, nenhuma repercussão clínica, né, em termos de quadro clínico, elas não têm nada. é. Eu vou aproveitar uma pergunta aqui que fizeram no chat, exatamente, né, em relação à questão comportamental, o fenótipo comportamental, mas que no caso da síndrome do X frágil, o autismo é um sintoma esperado, né, em 75% dos casos. Você falou um pouquinho da questão da porcentagem, né, mas isso quer dizer que o protocolo realizar a testagem em todos os meninos com autismo, né? Se você quiser comentar um pouquinho, Joana, mas eu acho que Então, o autismo,
né, por si só, se for um autismo sem déficit intelectual, sem dismorfismos associados, né, somente o diagnóstico comportamental do autismo, isso por si só não justificaria a investigação do X frágil. Agora, se a gente Uhum. tem, né, um quadro de autismo associado ao déficit intelectual ou, né, a uma herança sugestiva de uma herança ligada ao X, uma história familiar sugestiva de herança ligada ao X, ou se a gente tem, né, outros achados faciais ou corporais que remetam ao diagnóstico clínico da síndrome do X frágil, e aí sim, né, a gente, né, está indicado sim a pesquisa molecular da síndrome do X frágil. Agora, um autismo, né, sem estar atrelado ao déficit intelectual, apenas o diagnóstico, né, comportamental de autismo, ele não justificaria essa busca pela síndrome do X frágil. A gente tem que ter o déficit intelectual. Uhum. Lembrando assim, a gente teve uma live há um tempinho atrás sobre o transtorno do espectro autista com a participação do Décio Brunoni. Ela está no perfil do Instagram da Sociedade Brasileira de Genética. Quem tiver curiosidade também para se aprofundar um pouquinho mais nessa parte, pode procurar essa live também para assistir, que ela ainda está disponível. E aí, assim, aproveitando, né, ainda a questão do quadro clínico, acho que a gente poderia falar um pouquinho da questão do quadro clínico associado à pré-mutação. Sim, sim. Então, né, a pré-mutação do X frágil, né, inicialmente, quando ela foi descrita, né, todo o mecanismo genético, o mecanismo molecular associado, né, à expansão de tripleto, né, inicialmente se pensou que essa pré-mutação era um achado assim inócuo, né, mais benigno. Hoje a gente sabe que essa pré-mutação ela não é tão ingênua assim, né? Cada dia mais a gente está, né, descrevendo mais fenótipos associados à pré-mutação, né? O fenótipo que a gente conheceu primeiro é o da insuficiência ovariana primária, o da falência ovariana precoce associada, né, a essa pré-mutação da síndrome do X frágil. Então, a menopausa precoce, ela ocorre em torno de 1% da população geral, mas nas mulheres que têm a pré-mutação para síndrome do X frágil, ela ocorre, a menopausa precoce ocorre em 20%, né? Então, a gente Uhum, tem, sim, um maior risco para falência ovariana precoce e esse risco está aumentado à pré-mutação, né, da síndrome do X frágil. Uma outra condição que aí já foi descrita em indivíduos do sexo, né, masculino é a síndrome de tremor e ataxia associada à pré-mutação da síndrome do X frágil. Então, é uma condição neurodegenerativa, um quadro, né, mais neurológico, de início, né, mais tardio, depois dos 60 anos, mas é um quadro, né, de caráter progressivo e compromete o indivíduo também, né? Um indivíduo que vai ter uma ataxia, uma alteração da marcha, né? E juntamente com essa ataxia pode haver um tremor de intenção e também um declínio cognitivo, né? Um uhum, quadro demencial associado à ataxia cerebelar. Sintomas psiquiátricos também, né, no contexto dessa síndrome de tremor e ataxia relacionada à premutação da síndrome do X frágil, né, já foram descritas, né, mas é uma condição que tem um início ali mais tardio, né, entre 60% e 65%, uhum. e 30% aproximadamente dos homens que têm a premutação, né, vão desenvolver essa síndrome neurológica. Hoje a gente sabe também, né, que a pré-mutação para a síndrome do X frágil, ela é fator de risco para vários transtornos psiquiátricos, né? Sobretudo transtorno de humor, depressão, transtorno afetivo bipolar, né, transtornos ansiosos, né, crise de ansiedade generalizada. Então, cada vez mais, né, a pré-mutação do X frágil, né, vem se consolidando como fator de risco aí para quadros psiquiátricos nas mulheres também.
Uma coisa que é interessante da gente até colocar, né, em relação à falência ovariana precoce, inclusive é protocolo, não é, uma mulher, por exemplo, que esteja com falência ovariana precoce, ela realizar a investigação para Fazer o síndrome de Sturge. diagnóstico molecular, né? É, inclusive, né, isso é muito comum às vezes em serviços de reprodução humana, né, que é procurado serviço de reprodução exatamente por conta disso e acaba sendo muito E aí importante a descobre por investigação. acaso, né? Que é É, é. pré-marcada para X frágil. É. E aproveitando, né, essa questão da gente entender essa variabilidade fenotípica, eu vi algumas perguntas do pessoal perguntando em relação a diagnóstico, que a gente já vai falar disso também, mas aproveitando essa questão dessa variabilidade fenotípica em relação, né, à possibilidade da tremorotaxia, todos esses quadros psiquiátricos, enfim, eu acho que uma coisa que é bem interessante da gente comentar é a questão da história familiar, exatamente, né? Sim. E muitas Isso vezes, quando a gente vai desenhar o uredograma, a gente vai conversar sobre a história familiar, a gente vê uma história que não necessariamente vai ser aquela história típica de uma deficiência intelectual ligada ao X, né? Isso a Mas a gente gente, pode ter ali uma variabilidade, né, de fenótipos mesmo. mas é justamente isso, né? A gente, quando a gente, né, tá lidando com deficiência intelectual ligada ao X, a gente espera uma recorrência familiar de déficit intelectual em meninos, né? E com meninas, né, menos afetadas. Mas aqui, não, aqui fica mais complexo, né? E até eu acho que essa complexidade dos fenótipos, né, faz com que esse diagnóstico demore um pouco mais, né? Às vezes as famílias não vão atentar para quadros clínicos diferentes, né? Que isso aí pode ser uma questão familiar. Então, às vezes você tem numa geração falência ovariana precoce, na outra geração, né, um mocinho com déficit intelectual, e aí com um avô, né, com, com síndrome de tremor e ataxia, com um quadro demencial. Então, para o leigo, é difícil fazer essa conexão e pensar que faz tudo parte de um combo só, né? Mesmo para os colegas que são de outra especialidade, às vezes é difícil ter esse insight, né, para pensar em algo determinado geneticamente, né? Se não recorre à condição da mesma forma, fica complicado mesmo para a pessoa atentar para isso, né? Mas a gente, né, que é geneticista, tem que estar, sim, né, um pouco mais ligado, tanto na recorrência de déficit intelectual, né, em meninos, né, quanto nas características, né, de personalidade de menina. Às vezes a gente, né, tem mais meninas mesmo na família, não tem tantos meninos, então a gente não vê tanto, né, o quadro de déficit intelectual, mas meninas, né, mais introspectivas, mais tímidas, com alguma dificuldade de aprendizado, às vezes não se configurou mesmo o quadro de déficit intelectual, né? A gente Uhum. precisa estar atento, né, nas causas mesmo de falência ovariana precoce, precisa juntar aí essas pecinhas do quebra-cabeça para fazer essa hipótese diagnóstica, né? Então, na síndrome do X frágil, a história familiar faz toda a diferença, né? Colher a história direitinho, entender bem isso faz diferença e levanta muitas vezes as suspeitas diante de quadro clínico inespecífico. É daí que vem, né, as dicas para a gente levantar a Sim. hipótese diagnóstica. Sim, e isso é bem importante mesmo, né? A gente tem aquela máxima de que a gente pensa no diagnóstico quando a gente conhece, né, sobre o diagnóstico, e se a gente for pensar só na questão, por exemplo, da deficiência intelectual, às vezes vai ficar pesquisando na família histórico de deficiência intelectual e até pode encontrar, mas aí de repente você encontra ali que a mãe teve uma falência ovariana precoce, tem um tio com a questão do tremor ataxia, né? E aí isso já começa a chamar a atenção que uma Faz pessoa sentido, né? que conhece ali já vai, né, já vai É, ter o start para saber para onde tem que investigar mesmo, né? Então isso sem dúvida é realmente muito importante conhecer o mecanismo da síndrome, né? Essa questão das expansões, a questão de que a gente pode ter esse fenótipo que não é da síndrome do X frágil, mas que é um fenótipo bem importante, né? E as características da própria síndrome do X frágil, lembrando também que apesar de ser ligada ao X, as meninas elas também podem ser acometidas, né?
E aí eu acho que exatamente entrando aí um pouquinho nessa questão em relação ao diagnóstico molecular, né? Como a gente faz, claro, tudo parte de uma suspeita clínica, né? A gente está numa era que a gente tem muito acesso à tecnologia, né? Ou pelo menos assim, claro, não em todo lugar, não de forma uniforme, mas a gente tem esse acesso, essa tecnologia existe, né? Mas ainda assim a clínica ela continua sendo soberana, né? Então a gente sempre parte daí da suspeita clínica, né? E como que a gente confirma o diagnóstico, Joana? Qual que é o processo? Então, o diagnóstico, né, molecular, essa confirmação, né, diante de uma suspeita clínica da síndrome do X frágil, ela é super importante, não só para a gente confirmar uma hipótese diagnóstica, né, mas também para fins de aconselhamento genético, a gente vai precisar desse diagnóstico molecular. E Uhum, hoje, né, uhum. a gente faz isso, né, através de um teste molecular que é uma PCR sensível à metilação, é uma PCR especial, né? O teste padrão ouro continua sendo o Southern Blotting, mas é um exame, né, mais laborioso, né, que custa mais. Então, a gente acabou, né, usando mais a PCR sensível à metilação, né, que tem sensibilidade e especificidade muito próximas à do Southern, né? E é o exame hoje que está disponível comercialmente, né? E um exame que quantifica, justamente quantos trinucleotídeos tem naquela região específica ali do gene FMR1. Então, é um exame capaz de dizer para a gente se aquele indivíduo tem a mutação completa, se não, se tem uma pré-mutação, se tem, né, ou se não é nada disso, se realmente, né, não tem nem a pré-mutação, nem a síndrome do X frágil. Então, é importante fazer o teste molecular, né, mesmo que a gente tenha um fenótipo clínico bem característico, com herança, né, ligada ao X também bem marcada no heredograma, na história familiar, ainda assim é importante fazer essa confirmação molecular, né, para fins também de aconselhamento genético, né? E lembrando que esse teste molecular, essa PCR sensível à metilação, é um exame, né, que já foi incorporado no SUS, né, pelo menos em tese, ele está incorporado, né, ele foi incorporado, né, juntamente com a Portaria de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras, e ele também foi incorporado, né, na saúde suplementar. Então, ele consta como procedimento de cobertura obrigatória, né, no rol de procedimentos da ANS. Então, quem está aí no contexto da saúde privada, né, plano de saúde, convênio, né, esse exame já é de cobertura obrigatória. Mas quando a gente fala assim no diagnóstico molecular da síndrome do X frágil, algo que é importante a gente lembrar é que a pesquisa do X frágil por citogenética convencional é um exame que, apesar de estar obsoleto, ele ainda é um exame que é disponibilizado comercialmente, né? A gente ainda recebe esse exame, mesmo a gente, né, tendo essa obsolescência comprovada, é um exame que acaba, né, ainda sendo pedido, não por geneticista, mas por colegas de outra especialidade e, né, os pacientes acabam chegando com esse resultado, né? Mas vale aqui, né, salientar que é um exame que não tem mais tanta utilidade clínica, a gente já tem, né, exames bem melhores. É um exame que, se der negativo, a gente não exclui, né, o diagnóstico da síndrome do X frágil, né? Então, é um exame que insistem em manter, né, ativo, mas que já não tem lá grandes utilidades clínicas, acaba representando mais custo para o sistema de saúde, para o paciente. E dessa forma você responde exatamente a pergunta do Jonatas, que ele perguntou exatamente sobre isso, né, a questão do diagnóstico do X frágil, se ainda é realizado o cariótipo ou a gente já está na questão do nível Não molecular. desmerecendo a citogenética convencional, né? A gente até lembra que o nome da síndrome do X frágil vem daí, né, da citogenética convencional, né? A gente lembra que realmente, né, essa expansão de trinucleotídeo, né, ela dava impressão ao microscópio óptico de que essa região aí subterminal do cromossomo
estava quebrada, mas na verdade essa repetição de trinucleotídeo não permite o enovelamento adequado, né, do DNA. E aí fica essa impressão de que está quebradinho um pedacinho do cromossomo X, né? Mas Uhum. é isso, já passou, é um exame que hoje é obsoleto e a gente, né, o exame de escolha hoje é a PCR sensível à metilação, é o teste molecular para a síndrome do X frágil. Uhum. Eu vou aproveitar a pergunta, voltando um pouquinho na questão clínica sobre a falência ovariana. É uma pergunta bem interessante se existe alguma, na verdade é uma complementa a outra, se existe algum programa de investigação para mulheres com menopausa precoce para detectar a pré-mutação. Se essa informação ela pode ser vinculada no SUS de alguma forma. Eu entendo que talvez algum programa para que nessas mulheres, né, isso seja um protocolo de investigação. E que não, é exatamente isso. E aí o Luiz ele complementa em relação a isso, que a falência ovariana nessas mulheres deve ser sempre considerada para a investigação da pré-mutação, né? Isso com certeza. Agora eu não sei realmente se existe algum programa padrão, assim, por exemplo, que os ginecologistas, os endócrinos, os que trabalham mais com essa parte, se eles têm essa conduta comum, assim, de investigar. É, aí precisaria perguntar a um GO, realmente. Eu sei que lá no CAISM, né, que é onde é feita a investigação, eles são atentos, sim, à pré-mutação da síndrome do X frágil. Agora, não sei se isso é uma rotina em todos os centros, viu? Não sei, até porque isso é a questão de acesso ao exame, por mais que ele em tese tenha sido incorporado, essa questão de acesso, né, ao teste molecular é super heterogênea, né? No HC mesmo, no momento, a gente não dispõe do teste molecular para síndrome do X frágil, né, na Unicamp. Então, eu imagino que em muitos outros serviços, né, tenha Sim. muita gente nessa situação. Antes da gente ir para a reta final do aconselhamento genético, Joana, eu quero aproveitar a pergunta do Jorge, que ele questiona exatamente em relação a diagnóstico diferencial, né? Eu acho que isso é uma coisa interessante da gente pontuar também, né? Então, assim, quando o fenótipo ele é bem sugestivo em relação ao X frágil, mas o exame molecular ele veio negativo, ele não mostra expansão, né? E quais as outras condições que poderiam ter quadro clínico similar. Uhum. Então, a gente tem sim diagnósticos diferenciais, né, da síndrome do X frágil, mas depende muito de se a suspeita ela surgiu a partir da história familiar, né, que sugere uma herança ligada ao X. Aí a gente teria que partir mais para outras condições, né, de deficiência intelectual ligada ao X, né? Ou se a gente partiu, né, para essa hipótese diagnóstica, né, a partir de um quadro clínico mesmo, de dismorfológico, aí a gente teria que pensar, né, se foi pela macrocefalia, o frontal mais alto, né, a gente pensar síndromes relacionadas à macrocefalia, né, a gente tem SOTOS como diagnóstico diferencial do X frágil, né, mais do ponto de vista dismorfológico, e a gente tem, inclusive, né, outra síndrome de deficiência intelectual com um sítio frágil no próprio cromossomo X, né, que é a FRA-XZ, que tem um fenótipo um pouco mais leve que a síndrome do X frágil, né, menos comprometimento intelectual. Então, os diagnósticos diferenciais, a gente teria que pensar, né, um pouco em função do que levou a gente a fazer a hipótese diagnóstica. Se foi o quadro dismorfológico, se foi a história familiar, né? Mas Individualizar, né? Tem que ser individualizado em relação a questionar os diferenciais, né? Em relação ao aconselhamento genético, Joana, eu acho que assim, com tudo que a gente falou, né, toda essa questão da mutação, da pré-mutação, dos fenótipos que são variáveis, eu acho que fica bem evidente que o aconselhamento genético, às vezes, ele é um desafio. desafio, né? É É, um desafio, realmente, né? Porque é isso, né?
cada vez que a gente dá um diagnóstico de um menininho lá com X frágil, uma criança com X frágil, por trás disso tem toda uma família aí para a gente, né, orientar, esclarecer. Então, acho que, de uma forma geral, essas condições, né, que têm uma herança ligada ao X são complexas em termos de aconselhamento genético. O X frágil, então, que além de ter a herança ligada ao X, tem a questão da mutação dinâmica, complica ainda mais. Então, realmente é um desafio. A gente tem diferentes fenótipos, né, associados ao mesmo gene, mas, ao mesmo tempo, é muito importante a gente conversar com essa família, esclarecer, né, esses familiares, propiciar o entendimento, né, desses familiares que estão sob risco, né? Esses familiares precisam, né, se eles têm interesse em aconselhamento genético, precisam saber qual que é o status molecular deles, né? Então, eles precisam se submeter ao teste genético. A gente precisa do diagnóstico molecular preciso para a gente conseguir, né, fazer um aconselhamento genético adequado. E aí vai depender bastante, né, de cada história familiar. Mas, em geral, quando a gente tem, né, um indivíduo somente com X frágil, isso implica muito trabalho de aconselhamento genético, sobretudo se tem alguém na família aí materna com interesse reprodutivo, né? Porque aí a gente precisa chegar nessa pessoa, saber qual que é o estado dela, se é pré-mutada, né, se tem mutação completa, se não tem nada disso. E é isso, assim, a gente lida com famílias com recorrência de déficit intelectual. Às vezes, né, as mulheres não têm a déficit intelectual, mas tem alguma limitação ali no entendimento. E aí complica também, né, esse aconselhamento. Mas é o que a gente pode fazer por essas famílias. Não é simples, né? Não é fácil. Uhum, É algo uhum, que muitas vezes a uhum. gente volta para o mesmo lugar, né? A gente está crente que a mãe entendeu tudo e de repente, né, a gente vê que, opa, né, voltamos para o zero. Mas é o que a gente pode fazer por essas famílias, né? Uhum. É. Joana, assim, para a gente concluir, né, tudo que a gente conversou, pensando na tríade, né, investigação, diagnóstico, aconselhamento genético, a gente também tem a questão de tratamento, né, tratamento, terapêuticas, o que que a gente pode conversar sobre essa parte para o X frágil? Então, em termos de tratamento, né, assim como para a maioria das condições determinadas geneticamente, a gente não tem, né, uma terapêutica específica para síndrome do X frágil, né? Apesar da gente ter aí vários clinical trials em andamento, Uhum, né? uhum, Até uns é, dias atrás a gente tinha acho que quase 20 ensaios clínicos grandes, ativos, pelo que eu vi, acho que é 16 recrutando, né? Então, assim, a gente tem perspectiva, né? Nem tudo é tratamento medicamentoso, assim, terapêutica medicamentosa. Muito desses clinical trials está trabalhando com abordagem, né, de terapia, ou comportamental, ou cognitivo-comportamental. Mas, assim, existe perspectiva terapêutica para frente, para o X frágil, mas hoje, na real, na prática, a gente não tem um tratamento específico, né? Mas é importante a gente ressaltar, né, as terapias de suportes, né, que vão ajudar a potencializar esse desenvolvimento, vão melhorar, né, a autonomia do indivíduo, melhorar a funcionalidade. Então, todas as terapias de apoio estão indicadas, fono, físio, né, TO, né? Assim que a gente identificar as dificuldades de aprendizado, as primeiras dificuldades escolares, o suporte psicopedagógico é muito uhum, bem-vindo, né? Então, a gente sabe, né, que vai lidar com um quadro de deficiência intelectual, então é importante, né, ter esse suporte psicopedagógico e muitas vezes, né, os transtornos comportamentais, toda a inadequação, ela precisa às vezes de um tratamento medicamentoso, não só psicoterápico, né? Então a gente vai
precisar aí de um psiquiatra infantil, um neuropediatra, que às vezes maneja aí esse quadro comportamental, que às vezes é difícil de lidar e dá para ajustar, né, na tentativa de ajudar esse indivíduo a funcionar melhor, nessa dinâmica familiar melhorar, né? Então, não tem um tratamento específico, mas tem todas as terapias de suporte, né, no sentido de otimizar esse desenvolvimento aí. Sim, sempre individualizadas, né, com base nas necessidades De do cada um, indivíduo, né? exato, Isso. né, E e também, respeitando também a individualidade de cada um, né? sim, Né? sim, exatamente, Aceitando as limitações e respeitando, né, a individualidade de cada, né, paciente, porque é isso, né? Tem paciente que não vai precisar de fisiomotora, tem paciente que vai se beneficiar da fono, outros que vão precisar de TO o resto da vida, mas é isso, né? sim, sim, perfeito, perfeito. E é sempre com equipe multidisciplinar, né, como a gente sempre percebe na genética, a gente sempre fala, né, a gente não faz genética sozinho, né, a gente sempre precisa ali ter um apoio numa equipe multidisciplinar, que é isso que vai fazer uma grande diferença, né, para essas pessoas, né, para esses indivíduos, para essas crianças, né. Joana, eu acho que a gente está chegando pertinho do final do nosso tempo. Não sei se você quer deixar alguma mensagem final, alguma coisa que você queira falar. Não, acho que a gente podia citar também, né, as associações de pais e Sim. cuidadores, né, para os pacientes, né? Acho que suporte, apoio é sempre bem-vindo, né? E é isso, as associações estão aí, né, para ajudar essas famílias. E, Uhum. e é isso, né? Estamos à disposição também. Perfeito, perfeito. Jana, eu quero agradecer a disponibilidade do seu tempo para a gente estar aqui conversando. Nosso tempo já está acabando, que já deu 50 minutinhos de live. Foi muito boa a nossa conversa. Qualquer dúvida, de repente, que vocês tiverem, vocês escrevam no direct aqui para o Instagram da Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica, e aí a gente vai respondendo na medida que as mensagens vão chegando, tá bem? Na semana que vem estamos de volta com a Hora da Genética. Agradeço a presença de todos, agradeço muito a presença da Joana, nosso bate-papo de hoje, E e eu que até agradeço breve. a oportunidade. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Até boa mais. noite para todos. Boa noite. Até mais. Até.